estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez nós nos encontramos aqui na Palavra de Deus, estudando a Bíblia, que é o intuito desse canal, é o intuito dessas mensagens, é trazer um estudo específico da Bíblia, como se fosse uma célula de estudo bíblico. Como eu moro na cidade de Porto Rico, minha igreja que eu congrego é na cidade de São Isabel do Ivaí, 35 quilômetros de distância, eu não estou participando de nenhuma célula. Portanto, eu montei esse canal justamente para poder ministrar a Palavra de Deus e que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar diante do texto da Bíblia, que é a Palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós não teríamos igreja se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos Deus se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos que Jesus é o caminho se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos que o Espírito Santo é o consolador se não fosse a Bíblia. Então a Palavra de Deus é o único elemento que nos leva para a presença do Senhor. Antes de começar a ministrar a palavra, vamos fazer uma oração? Convidar o Espírito Santo, não só para esse ambiente, para esse momento, mas também para nossas vidas? Porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos nos comunicar diretamente com Deus. Eu e essa briga eterna com esse trem aqui. Amém? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu invoco o teu santo, poderoso, glorioso nome, pois eu sei que de ti que provém todas as coisas. O Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte que nos leva para cada vez mais junto de ti. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por esse estúdio, obrigado por essas câmeras, obrigado por esse microfone, e que esta palavra, Deus, seja levada aos corações, em nome de Jesus. Seguindo aqui o nosso hábito, né, o nosso costume da palavra de Deus, nós estamos agora no versículo 11 de Mateus 6, que diz assim: Dai-nos hoje o pão diário. Ou em algumas outras versões você vai encontrar dai-nos o pão de cada dia, dai-nos hoje. Pão de cada dia nos dai hoje, coisa assim. Eu não lembro a outra versão que é da João Almeida Ferreira, que é a mais conhecida, mas a King James, que é a versão que eu estou escrito, diz assim: dai-nos hoje o nosso pão diário. Então vamos lá, vamos entender um detalhe aqui. Jesus está nos ensinando a orar. Jesus está nos ensinando a falar com Deus. Jesus está mostrando, falando assim, quando vocês forem orar, orem assim. E Jesus começa a nos ensinar como a gente deve orar, ok? Desde o começo da oração, no versículo 9, que ele fala assim: por essa razão, vós orareis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário. Jesus nos ensina a orar. E na oração ele ensina. Estamos aprendendo o que não fazer. Né? A gente está vindo do que não fazer, porque no versículo 8 Jesus diz assim: não vos assemelhes a eles, porque Deus, vosso Pai... O que é assemelhar a eles? Não orar como hipócrita, né? Não orar para ser visto pelo homem, não orar de vãs repetições, né? Mas sim orar de maneira íntima, dentro do seu quarto, um relacionamento íntimo com Deus. Então, Jesus nos ensinou ao que não fazer. Na oração, ele reconhece a autoridade paternal de Deus. Autoridade paternal de Deus. Reconhecemos onde está Deus em relação a nós, né? Pai nosso que estás no céu. Então nós reconhecemos que Deus está sempre acima de nós, sempre, sempre. Reconhecemos a grandeza de Deus e de seu nome. Clamamos a presença de Deus, venha seu reino sobre nós. Declaramos rendição total à vontade de Deus, seja feita a sua vontade. E agora nós vamos pedir o que é necessário para viver. Viu quantas etapas existem numa oração antes da gente fazer uma petição? E como que nós oramos hoje? Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Deus faz. Irmãos, não estou dizendo aqui como deve orar.
Eu estou expondo a palavra de Deus. Eu estou expondo o que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou. Primeiro você adora. Depois você vai pedir apenas o que é necessário. Porque nós precisamos estar bem fisicamente para poder exercer a obra de Deus, né? Nós precisamos estar fortalecidos fisicamente, dispostos e capazes para poder fazer a obra de Deus da maneira que ele merece. Em Lucas, capítulo 11, no versículo 3, diz assim: o pão nosso de cada dia continua a nos dar hoje e sempre. Ou seja, existe um reconhecimento por parte de Jesus que é Deus que supriu até agora. E a gente tem acreditado a nossa existência e sustento a Deus? Continua nos dando hoje e sempre. Então, reconhecer que Deus é o seu provedor é uma das etapas da sua vida de adoração. Não tem como você querer que Deus reine sobre você, que Deus faça as vontades dele sobre você, se você não reconhece Deus como seu provedor. Eu reconheço que se eu tenho uma casa hoje, foi Deus que me deu. Se eu tenho um carro hoje, foi Deus que me deu. Ai, não, foi a força do seu suor, do seu trabalho. Ah, irmão, pelo amor de Deus, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. E nem todo mundo tem uma casa, tem um carro. Ok? Então não vem com essa conversinha fiada, não, de que foi com a força do seu trabalho que você conseguiu. Foi Deus que me deu. A minha casa é um testemunho. A compra da minha casa aqui onde eu moro hoje é um testemunho. A compra do carro é um testemunho. A compra da moto é um testemunho. E eu estou falando só de bens materiais, né? O alimento que eu compro, que eu consumo, também é providência de Deus. Isaías 41:10. A palavra nos revela que terá momentos em que nós teremos medo, nossa fé ficar abalada, mas nunca estaremos sozinhos. O texto diz assim: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Deus está falando para você que é para você não ter medo, porque Ele está com você. Não é para você se assustar, porque Ele é o seu Deus. E é Ele que te fortalece e é Ele que te sustenta. Deus é o nosso sustento. E é através dele que a gente consegue sobreviver passando por essa existência terrena. Nesse texto que ele fala assim, não te assustes, né? Não te assuste, não te assombre, do versículo, tem no original a palavra shayá, que significa olhar para ou olhar ao redor. Assim, de uma forma para ficar entendida. É como se você tivesse perdido, olhando ao redor, assim, tipo, nossa, onde eu estou, né? O significado dessa palavra é tipo isso, onde eu estou, tal. É porque às vezes nós vamos olhar para as circunstâncias, irmão. É que às vezes nós vamos parar de olhar para Deus e começar a olhar para os problemas. É que às vezes nós vamos parar de olhar para a direção que nós estamos seguindo e começar a olhar para o que nós deixamos para trás. E isso nos assusta. Quando você tira o seu olhar de Deus, da visão da salvação, da busca pelo reino eterno, e começa a olhar para a minha dor de cabeça, começa a olhar para o meu carro quebrado, começa a olhar pelo meu animal que morreu, você se assusta. Isso é natural do ser humano. O ser humano vai passar por momentos, o ser humano ele meio que oscila mesmo assim, entendeu? A palavra de Deus ela é assim, mas lembre-se, você tem um Deus que te sustenta, que te fortalece, te ajuda, te sustenta com a mão direita da sua justiça. Confie em Deus, irmãos. É Ele que vai te derramar o reino dele sobre você, a vontade dele sobre você e o sustento.
Existe momento que a gente sentindo fraco, sem força, além de assustado, ok? Mas é Deus que também te fortalece. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto estou enfraquecido, é que sou forte. Só um detalhe. Você está vendo? Só um detalhe. Você está vendo pessoas que se dizem cristãos, pregadores do evangelho, sendo aplaudidos pelo mundo? Sendo recebido na Globo, né? E chegando lá na Globo, vem com aquela conversinha de politicamente correto e tal. Irmão, se afasta. Deixa que Deus faça justiça. Que Deus faça justiça dessa pessoa depois. Mas não fica colando com isso aí, atrás disso aí. Você sabe por quê? Porque o texto diz que, ó, por amor de Cristo, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz na fraqueza, ofensa, necessidade, perseguição, angústia. Se você está feliz com Cristo, se você está feliz nessa sua caminhada, sem nenhum probleminha, e só vitória, algo de errado não está certo. Viver para Cristo é viver sendo perseguido pelo mundo, que faz aversão ao mundo. Ou você nunca ouviu a frase, eu não gosto de crente? Amém. Nesse capítulo, o apóstolo, ele revela que houve um arrebatamento, né? Que ele não conseguia explicar. No versículo 2 e 3. No versículo 2 e 3, ele fala aqui, ó. Romanos 8. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. O texto diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Então houve um arrebatamento, né, espiritual desse homem. E neste arrebatamento ele ouviu a voz do Espírito Santo. Mas o versículo 3 diz assim: Mas sei que este homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. E ainda esse apóstolo não podia se gloriar, mesmo narrando essa verdade. E por isso não acontecer ele se tornar arrogante. Ah, tá. Eu não estou entendendo minha letra. E esse apóstolo não podia se gloriar disso para que ele não pudesse se tornar arrogante. Para que ele não pudesse se tornar uma pessoa que se acha melhor do que os outros. Porque ele foi arrebatado, irmão. Ele foi arrebatado. Saiu do corpo dele. Ele foi ao terceiro céu, né? Isso aí já foi explicado aqui no canal. Então, no livro de Romanos 8, 26, diz assim: Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio das palavras. Meu querido, minha querida, se você está passando por um momento de fraqueza, se você está passando por um momento de necessidade, se você está passando por um momento de medo, o Espírito Santo de Deus intercederá por você. O Espírito Santo de Deus, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E ao contrário do apóstolo que foi arrebatado, você vai ouvir a voz de Deus aqui na terra, enquanto as suas necessidades são supridas, enquanto o seu medo é tirado, enquanto a sua fraqueza é combatida. É por esse motivo
que mesmo fraco, nós estamos fortes. Porque quando você está fraco, você não tem força para reagir, para lutar. E se você não tem força para reagir e para lutar, a única força que vai vir sobre você é a de Deus. Porque quando você está forte, quando você está fortalecido, você luta contra a vontade de Deus. Quando você está muito feliz, você luta contra a vontade de Deus. Mas não permita que a sua vida boa, feliz e tranquila te tirem da presença de Deus. Mas permita que o Espírito Santo de Deus te fortaleça nas suas fraquezas. Eu sou um homem fraco, apesar de ser grande e musculoso, eu sou um homem fraco. Fraquíssimo, fraquíssimo. E se eu tenho fôlego de vida hoje é porque Deus me fortaleceu na minha fraqueza. Porque Deus não tirou o espinho dele da minha carne. Mas Ele me deu a graça e isso me basta. E essa é a minha mensagem para você hoje, irmão. Quer ser sustentado por Deus? A palavra de Deus está aqui, ó, pronta para você. Para que você possa se alimentar dela todo dia. Para que Deus possa te sustentar com a sua mão direita. Para que Deus possa cada vez mais te fortalecer. Mas não desfaleça, irmão, não desista da caminhada. Eu sei que às vezes parece que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Às vezes parece que Deus não quer trabalhar na sua vida, mas Deus vai trabalhar na sua vida. Portanto, peça aquilo que você necessita para continuar adorando a Deus. Se é o pão, se é a água, que você possa estar cada vez mais diante da presença do Senhor, fortalecido em suas fraquezas, com a coragem no seu medo. Tudo isso derramado pelo Espírito Santo na sua vida. Amém? Vou agradecer a todos, encerrar essa mensagem curta, direta, um pouco diferente, um pouco estranha, porque eu tô com as anotações ali que... Você viu que eu me perdi um pouco? É porque eu tava indo por um caminho e o Espírito Santo tocou meu coração para falar outra coisa, e aí a gente fica meio perdido, né? Que a gente tem um esboço, por isso que eu já até fechei o caderno ali. Mas que a palavra de Deus seja cada vez mais o pão diário da sua vida. Que a palavra de Deus seja cada vez mais a força da sua fraqueza. Que a palavra de Deus seja cada vez mais a coragem no seu medo. Que a palavra de Deus seja cada vez mais a sabedoria da sua ignorância. Que a palavra de Deus cada vez mais seja o oxigênio que você respira. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela está disponível para você. Não tem nada na palavra de Deus que você não possa compreender diante da presença do Espírito Santo que intercede por você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, glorioso Deus, entrego a Ti essa mensagem, entrego a Ti essa palavra, entrego a Ti, Senhor, o meu coração. Que eu possa cada vez mais, Senhor, me unir a Ti, em espírito e em verdade, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Porque Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Pai, sustenta-me nas minhas necessidades, fortalece-me na minha fraqueza e me encoraja nos meus medos, para que cada vez mais eu possa me render aos Teus desejos, desígnios e vontades. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Deus abençoe você. Que a palavra de Deus seja cada vez mais viva em sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, como a